E aí pessoal, meu nome é George, esse é o Jaulê e eu tô aqui para falar com vocês sobre os 21 livros lidos em 2021. Foi isso mesmo, 21 em 21. Pois é pessoal, a minha meta tinha um pouco mais do que isso. Nas minhas leituras teve livros que eu li que não estavam na meta, teve livros que estavam na meta que eu não li. E eu esperava ler um pouco mais, na verdade eu esperava ler bem mais do que isso. Talvez eu subestimei um pouco a minha nova rotina, o meu estado emocional, talvez. Talvez eu tenha sido orgulhoso e achei que... Enfim, vamos deixar os talvez pra lá e vamos falar do fato. O que eu li em 2021. Eu sei quais foram os meus livros, e eu não estou mais adotando um caderno ou coisa do tipo, mas eu tenho um registro das minhas leituras no Scooby. Scooby é um site que também tem um aplicativo tanto para Android quanto para iOS, onde você pode marcar ali os seus livros, o que você tem, o que você quer ler, o que você está lendo, o seu histórico de leitura, suas resenhas. É um site que eu gosto bastante, já tenho usado o Scooby há algum tempo. Teve uma época que eu experimentei usar o Goodreads, ainda tenho o perfil, mas por algumas questões particulares eu preferi o Scooby. Deixe nos comentários se você gostaria de saber um pouco mais sobre o Scooby ou que eu faça um vídeo resenha sobre o que é o Scooby. Mas, olhando aqui no meu Scooby, eu li 21 livros e foi bem longe do meu esperado, do desejado, longe do ideal, mas temos bons livros aqui para comentar e eu gostaria de falar com vocês das minhas leituras. Bom, uma coisa que eu comentei é que minha leitura bíblica eu li a Bíblia 365. Essa Bíblia NVT eu recebi da Mundo Cristão com muita alegria, fiquei muito satisfeito de ter recebido essa Bíblia, e ela é uma Bíblia em formato de plano de leitura, só que organizada pelos dias do ano, né? Então você vai lendo 1º de janeiro, 2º de janeiro, 3º de janeiro, até o fim do ano, e você vai lendo passagens do Antigo Testamento, do Novo Testamento, Salmos e Provérbios. É uma versão bíblica bem interessante, tem já alguns vídeos aqui no canal, se você tem interesse, dá uma pesquisada por aqui mesmo. Inclusive já aproveito para fazer uma menção aqui, se você tem interesse ou se você está lendo a Bíblia 365 este ano, dá uma procurada no canal do Victor Fontana. Ele tem feito devocionais diárias, sempre baseado em uma das passagens bíblicas do dia. Então sempre são 4, ele separa uma e faz um devocional diariamente. Rapaz, eu gostei tanto da proposta, eu espero que ele consiga manter isso o ano inteiro, mas assim, vale muito a pena, eu recomendo. Esse ano eu li muito e-book também, e um dos e-books que eu li foi o livro Com Toda a Pureza, do Tim Chester. Um livro que fala sobre pecado sexual, sobre pureza, sobre pornografia, adultério, sobre masturbação. E é um livro de caráter muito sincero e honesto, que eu gostei bastante, mantendo a seriedade. Eu percebo que algumas vezes ao falar sobre esse assunto, algumas pessoas adotam uma abordagem um tanto séria demais e perdem a identificação. A pessoa parece que tá falando de uma coisa que é um tabu, né? Uma coisa assim muito distante. E outros banalizam demais, até usando palavras chulas, querendo se aproximar, e acabam banalizando a coisa, perdendo a sua seriedade. Esse livro ele consegue, de alguma forma, causar identificação pela sinceridade que ele traz, sobre a honestidade, sobre, por exemplo, o fato de algo ser pecaminoso não significa que não traz prazer, e ele entende que existe um prazer real ali, mas o problema é que o prazer é indevido. Então ele traz também esse caráter da seriedade, do peso da glória de Deus que deve nos constranger. Então gostei bastante desse livro, da editora Fiel. Outro livro, também e-book, que eu li esse ano foi Governo Bíblico de Igreja, de Kevin Reed, da editora Os Puritanos. Eu fiz um vídeo aqui pro canal sobre esse livro, e assim, ele é um livro bem simples, ele não é um livro apologético, ele não é um livro que procura defender ou demonstrar ou trazer provas ou argumentos de como é o governo bíblico de uma igreja reformada, de uma igreja presbiteriana, por exemplo, mas ele tem ali, né, os seus elementos de multiplicidade de presbíteros, sobre a diferença de presbítero regente, presbítero docente. Como é um e-book e bem pequenininho, se você tiver interesse para fazer um estudo com a igreja, para conhecer um pouco mais sobre isso, vale a pena dar uma olhada. Também li, dessa vez não foi um e-book, um livro que eu recebi inclusive no Clube Review, Clube do 2D de Teologia, é o livro Idolatria do Coração, o Inimigo Ignorado, um livro de Felipe Fontes. Gostei muito desse livro, ele traz aqui uma definição de idolatria, princípios práticos em termos de consequências. Tem vídeo aqui no canal, e é um livro que, assim, ele tem
Felipe Fontes, ele é bem sistemático, né? Reverendo Felipe Fontes. E aqui nesse livro você encontra realmente uma estrutura muito bem definida dos capítulos, o que ajuda bastante para você relembrar, para você ensinar a partir desse livro. Recomendo demais. Editora 371. Outro livro que eu li foi Homens de Verdade, de Richard Phillips, editora Fiel, e também foi e-book. Este livro eu já tinha lido lá em 2015, se não me engano, já tem bastante tempo, mas naquela época, se não me engano, esse livro é esse mesmo, né? Em inglês ele se chama Masculine Mandate, né? O Mandato Masculino. E ele foi disponibilizado gratuitamente na época, a edição em inglês, e ali eu gostei da proposta, fui ler, e eu achei realmente um livro bastante completo, apesar de não ser tão exaustivo em relação aos livros que nós tínhamos disponíveis em português. Fiquei muito feliz quando a editora Fiel anunciou que esse livro viria para o Brasil. Se não me engano, ele foi lançado em 2018 ou foi 2019, acho que foi 2018. E ele é um livro sobre masculinidade bíblica. Eu achei bem legal a proposta dele de se basear no relato de Gênesis ali, né? Da exegese no uso das palavras, o que significa guardar e cultivar o jardim, aplicado à sociedade, aplicado ao trabalho, aplicado a casamento. Eu achei bem interessante. É um ótimo livro para se trabalhar masculinidade. E, mudando o lado, né, agora falando de feminilidade, outro livro que eu li foi o Deixe-me Ser Mulher, da Elizabeth Elliot. Um livro que teve muitos comentários aí a respeito da capa do livro, né? E tem vídeo aqui no canal. Esse livro eu gostei bastante. Não é o primeiro livro da Elizabeth Elliot, mas é um livro que foi muito esperado, assim. Eu gostei bastante de ter lido. Essas marcações aqui, ó, nele, são todas minhas mesmo. E ele é um livro, assim, que fala sobre o que é ser mulher em diversos assuntos. É claro que a Elizabeth escreve muito voltada para falar sobre casamento, cuidados de casa, maternidade, tem muitas coisas nesse sentido, mas não só isso. Ele traz muitos capítulos, então eu acho que um livro desse é muito agradável, por exemplo, eu imagino, para ler um capítulo por dia, sabe? Não foi como eu li, certamente, porque eu li um pouco mais corrido, mais pelo interesse de conhecer a proposta, mas para uma mulher ler esse livro dessa forma, eu creio que seria bem interessante. Muito bem. Outro livro foi Graça Abundante aos Principais dos Pecadores, de John Bunyan, uma autobiografia de John Bunyan, da editora Fiel. Gente, quantos livros eu li da editora Fiel? Acho que eu li mais da editora Fiel do que qualquer editora, né? Um abraço, Fiel. Mas Graça Abundante é um livro que eu já tinha um tempo, já tinha até começado a ler e tinha parado. E eu retornei nesse ano de 2021 porque estávamos com um programa da rádio na igreja, precisando de propostas de assuntos para tratar. E eu estava pegando esse livro para abordar um capítulo, às vezes meio capítulo por programa. Então eu fazia uma leitura comentada no programa da rádio. É algo que eu gostei de fazer. E nesse livro, John Bunyan fala muito... ele é uma autobiografia, mas ele é muito... Como é que eu posso dizer? São relatos muito mais internos de pensamentos e sentimentos que ele tem do que necessariamente de ações, de coisas que aconteceram. É claro que ele relata algumas coisas assim, coisas que trazem um pouco de contexto, mas muito tem a ver com a luta interna que ele tinha em ter uma segurança de fé. Algo muito interessante que às vezes a gente perde essa perspectiva, né, da seriedade do que é saber se a pessoa é verdadeiramente salva. John Bunyan tinha uma certa crise, eu acho que eu posso dizer assim, espiritual, e nesse livro ele relata isso com muita profundidade. É um livro bem impactante, é muito bom. Seguindo, outro livro que eu li este ano foi Então Se Verão, de Emílio Garófalo Neto. Esse livro é o primeiro livro da série do Emílio, Um Ano de Histórias. Então o Emílio se propôs aí este ano de 2021, né, publicar um livro por mês, né? Na verdade, a gente tem até que mudar isso depois, mas se dispôs a publicar livro todo mês, porque teve mês que ele publicou mais de um livro, e esse foi o primeiro. Ele é bem pequenininho, e eu gostei bastante. É um livro de ficção que aqui conta a história de um rapaz em seu retiro de carnaval, né? Uma coisa assim bem própria de igreja. E eu gostei bastante, trouxe até algumas boas memórias. Literatura é isso, né? Traz boas memórias, bons sentimentos. Eu gostei bastante. E estou lendo o segundo, que é O Peso das Coisas, mas não terminei ainda.
Também li em e-book 6 Sermões contra a Preguiça, de Tiago Cavaco, livro de edições Vida Nova, e esse livro eu já tinha há um tempo, um amigo me recomendou, por causa de algumas questões que eu estava passando na época, e eu falei, rapaz, vou pegar esse livro para ler. Não li, mas nesse ano eu acabei pegando para ler e eu gostei bastante. São 6 sermões, uma série de sermões baseado nesse tema, a preguiça. Só que não pense que ele fique ali apenas no básico, né? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Não. Tiago Cavaco, ele é um pregador bastante eloquente, né? Ele tem um uso das palavras assim de uma maneira magnífica, e na exposição de textos bíblicos ele também traz aplicações muito pertinentes e é muito bom. Então ele fala de diversos textos das escrituras que por vezes a gente nem imaginava que preguiça tinha a ver com aquele texto, mas depois que você lê você percebe, rapaz, é isso mesmo. Tudo a ver. Provocativo, muito bom. Uma das coisas que eu gostei é que ele coloca aqui que o preguiçoso ele não é simplesmente alguém que não faz nada, mas ele é alguém que peca contra Deus por não se dedicar na obra do Senhor. Olha, fica a provocação aí. Muito bom, Tiago Cavaco. Outro livro que eu li foi A Treliça e a Videira, de Colin Marshall e Tony Payne. De qual editora? Isso, da editora Fiel, e ele é um livro sobre discipulado. Esse livro eu já tinha começado a ler em 2020, junto com os outros pastores da igreja, para a gente ensinar a igreja a esse respeito. Porém, infelizmente, não foi possível continuar, então eu acabei parando a leitura e vim a continuar depois, particularmente mesmo. E ele é um livro muito bom, com uma proposta de estrutura de discipulado muito interessante, que mostra para nós como toda a igreja precisa ser pastoreada, e não somente aquelas pessoas, digamos, em crise ou pessoas que estão passando por um momento de dificuldade em especial, mas todas as pessoas, inclusive aqueles que estão bem espiritualmente, aqueles que estão maduros, todos precisam ser pastoreados. Então, diante dessa necessidade, como é que a gente lida com uma igreja grande, com diversas necessidades? A gente precisa de um discipulado um pouco mais orgânico, baseado na estrutura, e esse é o fundamento do livro, né, do título do livro, Treliça e Videira. Treliça tem a ver com uma estrutura, algo rígido, um sistema, com todas as suas partes complexas e tudo mais, e a videira é a parte orgânica. Porém, as duas coisas precisam estar entrelaçadas. A videira é o que realmente importa, mas a videira cresce em uma estrutura de treliça. Então, essa ideia do livro é bem interessante, eu gostei demais e eu já fiquei empolgado para ler a sequência. Não terminei ainda, mas estou lendo o Projeto Videira. E tem também um livro do Colin Marshall sobre pequenos grupos. Também eu tenho aqui, da Editora Fiel, separado para minha leitura este ano. Quero nem falar em 2022 ainda. Vamos em 2021. Também foi lido esse ano O que a Bíblia Fala sobre Dinheiro, de Augusto Nicodemos. Esse livro aqui é publicado pela Mundo Cristão. Tem vídeo aqui no canal falando sobre esse livro. E eu gostei bastante que, assim, ele é um livro simples, tá? Não pode esperar tanta coisa aqui. Olha o tamanhozinho do livro. Fininho. Mas acho que ele é um livro muito bom para trazer um entendimento real do que significa a prática cristã sobre o uso de dinheiro, sobre dízimo também, no Novo Testamento, no Antigo Testamento. E, é claro, ele vai tocar aqui no ponto de teologia da prosperidade e essas teologias estranhas, né, que nós temos no meio evangélico brasileiro. Uma outra leitura, e aqui não foi bem uma leitura porque foi audiolivro, e como diz a amiga Sherlock Holmes, audiolivro não é livro, mas ela não está aqui hoje, então eu posso falar que eu li. É o livro Liturgia do Ordinário, da Tish Warren, publicação do The Pilgrim. Lá no The Pilgrim você tem o audiobook desse livro, mas você tem o e-book também, se você quiser, e também tem o formato físico publicado em parceria com a Thomas Nelson Brasil. Esse foi um livrinho que eu gostei bastante, eu fiz um pequeno reels no Instagram falando sobre ele, e ele basicamente fala sobre o cotidiano, sobre o acordar, sobre arrumar a cama, sobre escovar os dentes, sobre se arrumar para sair para trabalhar, e como essas coisas ordinárias, né, essas coisas básicas da vida, refletem aspectos de espiritualidade, de teologia cristã. Eu gostei muito, foi um livro que me marcou bastante, assim, enquanto eu estava lendo. Eu comentava algumas coisas com a Rita à medida que eu ia lendo também. Porém, a autora é anglicana, então, se não é o seu caso, talvez algumas coisas você possa estranhar um pouco. Ela chega a falar sobre água na porta da igreja e fazer o sinal da cruz e coisas desse tipo. Pois é. Mas essas coisas não atrapalham a leitura do livro se você não é adepto a essas práticas.
É um livro muito bom mesmo. Eu vi muita gente comentando sobre ele. E eu recomendo também o The Pilgrim. Tem vídeo aqui no canal falando sobre o conteúdo do The Pilgrim, sobre o seu aplicativo também, que apesar de ter alguns problemas, ainda assim vale a pena a assinatura. Outro livro deste ano foi o livro Sermões da Pandemia, de Iago Martins. Um livro diferenciado, capa dura. Tem aqui uma jacketzinha para proteger a capa, muito interessante. Esse livro aqui também foi enviado no Clube Review. E nesse livro, basicamente, você tem aqui 8 sermões falando a respeito de sofrimento. Todos os sermões tocam nesse ponto, né, de sofrimento. Alguns mais voltados para a ideia de esperança, outros mais voltados para a ideia de comprometimento com a igreja, apesar do sofrimento. Perseverança, oração. E ele está numa edição muito bonita. Tem alguns trechos que tem algumas frases destaques assim pelas pontas. Eu achei isso bem legal também. E ele tem uma fitinha de marca-página. Então esse livro foi lançado em 2020, bem justamente o ano em que começou a pandemia, né? Mas mesmo lendo ele em 2021, ainda foi muito propício, né, em relação ao contexto que a gente estava. E eu penso que mesmo posteriormente, não estando mais em um período como este, ainda esse livro pode ser útil para te ajudar a pensar sobre sofrimento, sobre a experiência de sofrimento que a igreja já passou, a igreja passa, e como o nosso Deus permanece sendo fiel e permanece sustentando a sua igreja. Muito bom. Editora 371. Ainda este ano eu li O Deus que Destrói Sonhos, de Rodrigo Bibo de Aquino, nosso querido Bibo do Bibotalk, publicado pela Thomas Nelson Brasil. Ô Bibo, esse livro estava prometido, hein? Já há um tempo o Bibo já tinha falado do interesse dele publicar esse livro e surgiu uma ótima oportunidade de ele publicar pela Thomas Nelson. Eu fiquei muito feliz porque a Thomas Nelson é uma editora de excelente distribuição. E eu li ele também em e-book, mas eu fiquei pensativo sobre isso porque a edição física é linda. Então eu acho que esse é um livro que, se possível, você tem que ler ele, a edição física. Ele é muito bem trabalhado, no início de cada capítulo tem uma imagem ali e tudo mais. A ideia do Bibo é falar sobre a realidade do discipulado cristão em relação à dedicação, ao sofrimento que o cristão experimenta e que a vida do crente não é só vitória, não é só ir cantando e dando glória. E às vezes a vontade de Deus para nós é justamente dificuldade, sofrimento, e isso é bom para nós. E infelizmente alguns têm perdido isso de vista. O Bibo nos lembra sobre isso e tá aí pra gente entender um pouco mais sobre esta ideia, né? O livro foi muito bem aceito de maneira geral e chegou até as mãos do Pedro Bial. Olha só, no programa Conversas com Bial, o Bibo esteve lá para falar e comentar sobre o seu livro, sobre a teologia do seu livro. Olha só, Rede Globo de Comunicações com Rodrigo Bibo de Aquino falando sobre o seu livro. Excelente, é uma maravilhosa oportunidade. Louvado seja Deus por momentos como esse. Também li neste ano o livro Arame Farpado no Paraíso, de Tiago Cavaco. Então, novamente, um livro de Tiago Cavaco, livro aqui da Mundo Cristão. E esse livro eu gostei demais, eu queria fazer um vídeo sobre ele. Na verdade, eu queria fazer um Reels, e eu tentei uma vez, tentei duas vezes. Na terceira vez, quando deu erro de edição, eu falei, desisto. Mas ele é um livro muito bom, porque Tiago Cavaco, o subtítulo aqui, né, é O Brasil Visto de Fora e um Pastor Visto de Dentro. Tiago Cavaco, ele relata a sua viagem, que ele é de Portugal, né? Ele não é brasileiro, mas a sua viagem de Portugal para o Brasil, creio que por ocasião do lançamento dos seus livros aqui no Brasil, né? Então, por ocasião disso, ele esteve no Brasil e visitando também algumas igrejas. Então, o Tiago Cavaco acabou que viajou bastante no Brasil e aqui ele relata, né, as suas experiências, mas não é só um livro de diário também. Como o texto coloca aqui, né, o subtítulo, ele fala de um pastor visto de dentro, então ele coloca muito das suas impressões, opiniões e traz um pouco da sua visão e aplicação teológica também diante de suas experiências. E é muito legal que ele relata aqui, por exemplo, quando ele conheceu São José dos Campos, quando ele esteve ali junto com o Franklin Ferreira, junto com o Daniel Gardner, quando ele esteve em Fortaleza, que ele conheceu o Iago e abraçou o Iago. Então, é muito legal ele trazer essa experiência de pessoas que a gente conhece, mas ele vai falar também sobre costumes que ele percebeu, sobre como as pessoas cumprimentam, fazem piadas e coisas assim, sempre trazendo a impressão que ele tem e com aplicação bíblica. Eu achei bem legal, um livro bem gostoso de ler. Fica aí a minha indicação da editora Mundo Cristão. Li também
este ano o livro A Religião do Bolsonarismo, de Iago Martins. Livro também que vem aí com pé na porta, né? Trazendo provocações, trazendo polêmicas. A capa já trazendo questionamentos sobre a integridade do autor em fazer um absurdo, publicar um livro como esse. Mas eu acho que o seu subtítulo aqui no cantinho é bem pertinente. Eu acho que realmente é a proposta do livro. Ele coloca aqui um ensaio teológico. O Iago tem suas opiniões, e ele inclusive expõe essas opiniões de maneira bem clara no Instagram, no Twitter, a respeito de Bolsonaro e tudo mais. Mas a ideia desse livro aqui não é só falar mal do Bolsonaro ou coisa do tipo, mas mostrar como existe uma religião dentre os adeptos, os apoiadores de Bolsonaro, alguns mais fanáticos, ao ponto de estarem dispostos a negligenciar, banalizar e ridicularizar a própria fé cristã quando esta favorece o Bolsonaro, que é uma coisa bem complicada. O Iago traz diversos relatos aqui e suas opiniões, e ele é um texto bem provocativo. Teve algumas críticas voltadas para o texto também, eu mesmo ponderei as minhas em vídeo aqui no canal, e saiu uma revisão de notas que precisavam ser colocadas, alguns textos que ele mexeu ali, acrescentou outras coisas ali. Inclusive, uma das revisões, né, o Iago considerou até uma opinião minha sobre um trecho que ele coloca aqui, e eu me sinto honrado, né? Não é porque eu sou amigo do Iago que ele precisa considerar minha opinião sobre as publicações dele, mas fico feliz de saber que essa foi uma opinião que ele achou importante considerar ali na revisão. Tem vídeo aqui no canal que eu falo mais sobre o livro, e no canal do 2D de Teologia também tem um vídeo falando sobre a revisão que ele fez aqui neste livro. Ele também está disponível em e-book. Ele é da editora Episteme, porém, se não me engano, a editora Episteme é um selo da 371. Deixa eu conferir. Não tem dizendo, mas você pesquisa editora Episteme, eu acho que você vai encontrar se você quiser comprar esse livro. E, como eu disse, já tem a segunda edição. Então você vai comprar, não vai ser a mesma coisa que esse aqui, mas com diferenças pequenas. O que mais? Tem mais alguns livros que eu li. Esse ano eu quis me aventurar a fazer uma leitura coletiva em inglês, olha só. E foi com base nesse livrinho do Sproul, Posso Ter Alegria em Minha Vida, da série Questões Cruciais. Por que esse livro eu escolhi? Porque esse livro ele está disponibilizado gratuitamente no site do Ministério Fiel. Você só precisa cadastrar o seu site na lista VIP, você pode ter acesso a e-books gratuitos e esse está lá. E aí eu incentivei o pessoal o quê? Primeiro, ler esse livro, então as pessoas tinham que ler, o livro é em português, e depois nós leríamos juntos a versão em inglês, que eu tenho aqui também, Can I Have Joy in My Life? Então eu acabo falando aqui de dois livros, né? Então eu li o livro em português, o livro em inglês, e assim, eu gostei muito da experiência de ler o livro em inglês, porque o que eu fiz? Fiz sprints de leitura, lendo ali um trecho, dava para ler um capítulo a cada sprint, a cada 2 sprints de uns 15 minutos, se não me engano, a gente terminava um capítulo. Então é um livro curto, e eu ia comentando ali sobre o que eu achei do livro, sobre as partes que eu tive dificuldade, sobre o que eu pesquisei, sobre o que eu precisei pesquisar para encontrar o significado. Uma experiência que eu gostei bastante, mas infelizmente não teve muitos adeptos. Faltou gente participando, a gente chegou no finalzinho, tinha 2 pessoas lendo. Eu fiquei com medo de ficar sozinho, sério. Eu achei uma pena, né, que não teve tanta gente. Eu acho que o pessoal talvez ficou desconfiado. Foi um feriado também, eu acho que algumas pessoas foram se ocupar com outras coisas, enfim. Mas eu gostei muito de fazer essa experiência de ler um livro em inglês junto com o pessoal, porque eu não sou uma pessoa que lê bem em inglês, lê super em inglês, mas eu leio um pouco. O meu objetivo era incentivar o pessoal à leitura em inglês, mesmo sem saber muito. Tem live dessas leituras aqui no YouTube e registrei um pouco de algumas coisas ali no Instagram também. Então aqui foram 2 livros, tá? Vamos lá, mais alguns livros. Li também Vocação Perigosa, do Paul David Tripp, da editora Cultura Cristã. Eu acho que esse livro foi um dos livros mais marcantes, se não o mais marcante das minhas leituras este ano. Vocação Perigosa fala sobre o ministério pastoral, sobre o que é ser pastor, sobre os desafios e os perigos do ministério pastoral, do que o pastor enfrenta. É um livro que serve de estímulo, mas de alerta também, para a gente se comprometer de uma maneira aplicada ao ministério. Uma coisa que eu gostei bastante aqui em um dos capítulos, ele fala sobre como o cuidado pessoal do pastor também envolve cuidado com a igreja, com base naquele texto que diz, né, cuide de ti mesmo e da doutrina, para que possa salvar tanto a si mesmo
quanto aos seus ouvintes, porque a ideia é que um pastor bem disposto, bem descansado, ele pode melhor servir a igreja e abençoar a igreja. Então eu li esse livro em e-book, e essa foi uma das novidades boas deste ano, né? A Cultura Cristã trouxe muita coisa nova em e-book, mas certamente ele tem edição física também. Ainda li esse ano o livro Igreja é Essencial, do Colley Hansen e Jonathan Leeman, da editora Fiel. E eu queria muito pegar esse livro, a edição física. Queria muito esse livro físico porque, inclusive, ele estava baratinho. Só que o frete de São José pra cá é absurdamente caro. Eu ia pagar 3 vezes mais no frete do que o valor do livro. Não valia a pena pra mim. E depois eu fiz até uma compra na editora Fiel. Dava para acrescentar esse livro, mas eu acabei esquecendo e não dava para alterar o pedido. Eu fiquei sem o livro. Enfim, mas esse livro foi lançado, eu acho que foi surpresa, não vi anúncio sobre ele, mas foi lançado de surpresa junto com uma conferência, basicamente, e gratuitamente em diversas plataformas. Então você tem todos os formatos aí. Um livro que fala sobre a importância da igreja, a seriedade da igreja, a necessidade da igreja. E este livro a gente fez uma leitura coletiva e não foi aqui no YouTube. Essa leitura coletiva ela já foi dentro dos grupos do WhatsApp e do Telegram que a gente tem. E essa foi uma experiência diferente porque as pessoas que participavam também traziam seus comentários e as suas experiências e aplicações para o seu contexto. Nós tínhamos ali naquele grupo pessoas que eram da Igreja Luterana, pessoas da Assembleia de Deus, pessoas batistas, pessoas presbiterianas, comentando, né, sobre esse livro e todos entendendo a importância da igreja. Foi uma experiência muito legal. E como ele está gratuito, é um livro que eu recomendo você dar uma olhada mesmo, entendendo, trazer até mesmo, quem sabe, para um contexto de estudo de grupo, pequenos grupos na sua igreja, estudar com a liderança, vale muito a pena. E para fechar o ano, li também o Sabedoria de Deus, de Timothy Keller e Kate Keller, da Vida Nova. E esse livro aqui é um devocionário que eu estive lendo junto com a minha esposa este ano. Basicamente ele é em Provérbios, mas ele traz também alguns outros textos de sabedoria, como a Eclesiastes, tem alguma coisa em Jó também. Mas o propósito dele é temático, então os temas envolvem temor a Deus, a busca por sabedoria, pureza, trabalho, dinheiro. E é muito bom que, eu até já falei sobre ele também, ele sempre traz texto bíblico, uma meditação e uma oração no final. Livrinho muito bom. Tem também em e-book, se você quiser fazer uma sua leitura diária nesse livro, de uma maneira mais prática e portátil, né, que você pode levar no seu celular, no seu Kindle. Tem aí também essa opção, ok? E finalmente, acabou. Bom, quando vai comentando assim sobre um por um, até demora, né? Mas eu gostaria muito de ter lido mais livros esse ano, mas eu gostei, né? Acho que eu li bons livros também. Certamente tem aqueles livros que a gente começa a ler e não termina, eu não trouxe nenhum desses aqui. Tem livro que a gente está sempre consultando, mas não lê na íntegra, também não trouxe aqui. Eu trouxe apenas o que li na íntegra, mas queria fazer menção a alguns livros que eu gostei muito, que eu quase terminei, mas não terminei ainda. E eu queria comentar com vocês, brevemente, um extra. O Ministério do Pastor, de Brian Croft, da editora Fiel, falando sobre o básico do que é ser pastor, as prioridades do ministério pastoral. Evangelização e Apologética por meio de perguntas, de Randa Newman. Eu vi esse livro sendo divulgado em inglês e eu fiquei muito curioso, até peguei ele em inglês, mas eu não li. E aí quando eu vi esse livro sendo anunciado em português pela Vida Nova, eu fiquei muito feliz, mas ainda não terminei, pretendo falar sobre ele ainda. Deus Falou na Língua dos Homens, de Paulo Won, publicado pela Thomas Nelson Brasil. Esse livro aqui é muito bom. Paulo Won tem uma didática muito acessível, gosto da forma que ele ensina. E aqui, basicamente, você tem um livro de introdução à Bíblia. Um pouco de teologia bíblica, um pouco de história da Bíblia, um pouco de cada uma dessas coisas, mas uma ótima introdução. Um livro um pouco mais grandinho em relação aos outros, mas eu preciso terminá-lo também. E é isso, gente. Esse foi o meu 2021 em termos de leitura. Se você se interessou por qualquer um desses livros, o link está aí na descrição. Lembrando que você adquirindo pelo nosso link, você nos ajuda a manter aqui esse canal e sempre trazer novidade, trazer coisa nova, coisa boa aqui para apresentar para vocês. E eu desejo para vocês aí um feliz ano novo, um feliz 2022. 2022 com muitas leituras, mas mais do que muitas boas leituras, que é isso que é realmente importante. Ler bem, aprender bem, ser melhor edificado, enfim, tendo aí um bom propósito de crescimento pessoal, um crescimento espiritual para a glória de Deus. Vou ficando por aqui, até uma próxima e parabéns pro Lucinho, né? Que leu mais que o dobro dos meus livros.